Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Lu e esse é o canal Cinefilu. Hoje eu trouxe um vídeo um pouquinho diferente. Tá fazendo um ano do canal agora em junho, apesar de eu ter começado a postar mais vídeo agora em 2022. O primeiro vídeo é lá do ano passado, quando eu tô bem tímida ainda. Então, para comemorar esse aniversário do canal, a gente trouxe hoje recomendações de filmes para vocês. O meu critério foi trazer filmes que me marcaram ao ponto de eu querer realmente começar a estudar cinema, entender mais sobre o processo de produção da sétima arte, sabe? São filmes que definitivamente eu recomendo e se eles me marcaram tanto, pode ser que eles sejam uma boa experiência para vocês também. E sempre que um filme estiver disponível em uma plataforma de streaming, eu vou dizer, tá? Então, começando! Começando por drama, que é um dos gêneros cinematográficos que eu tenho mais apreço e que acaba sendo bem amplo, né? Cabe bastante filme aqui. O primeiro que eu vou indicar para vocês é Taxi Driver, de 1976, dirigido pelo Martin Scorsese. É um dos filmes do início da carreira do Scorsese. Ele foi indicado ao Oscar em 1977. Quando eu era adolescente, eu tinha o hábito de ficar indo na locadora de filme e eu ficava um tempão lá, olhando aleatoriamente as estantes até achar algum que me interessasse. E o Taxi Driver foi assim, foi um achado, assim. Eu não sabia quem era o Scorsese, eu não tinha muito conhecimento de cinema, além dos blockbusters da época. Em Taxi Driver, o Robert De Niro interpreta o Travis Bickle, um veterano da Guerra do Vietnã que dirige um táxi pelas ruas de Los Angeles à noite e ele vê os problemas sociais ali da cidade e acaba querendo resolvê-los de um jeito um pouco perigoso e controverso. Eu confesso que na época talvez eu não consegui pegar toda a discussão social, problemática que o filme trazia, mas me chamou muita atenção a fotografia do filme e a trilha sonora. Era muito diferente de tudo que eu tinha assistido até então e foi uma das primeiras experiências que eu vi de um cinema que era diferente do que eu estava acostumada. Então realmente me marcou e ele está disponível para streaming na Netflix e no Now ou Claro TV. Outro filme que me marcou demais e que eu também achei assim aleatoriamente nas locadoras de vídeo foi Lavoura Arcaica, um filme de 2001 dirigido pelo Luiz Fernando Carvalho. Esse filme é brasileiro e ele foi baseado numa obra literária de mesmo nome do Raduan Nassar. E tanto o filme quanto esse livro são lindos, extremamente poéticos. Eles ainda são até hoje um dos meus filmes e um dos meus livros preferidos. Nesse filme a gente acompanha o André, que fugiu da fazenda da família dele, até que o irmão dele, Pedro, encontra ele em um hotelzinho e ele vai narrar para esse irmão o que levou ele a fugir da fazenda do pai e pra gente também. O Luiz Fernando Carvalho, o diretor, ele dirigiu minisséries e novelas muito consagradas e que foram sucessos em sua época, como Os Maias, Hoje é Dia de Maria, a novela O Rei do Gado, por exemplo. E o elenco aqui é de peso, tem o Selton Mello, a Simone Spoladori e o grande Raul Cortez. Eu realmente recomendo muito essa experiência maravilhosa que é a Lavoura Arcaica. Infelizmente ele não está disponível para streaming, só para aluguel na Apple TV+. O terceiro e último filme de drama, prometo, que eu vou indicar é nada mais, nada menos do que O Poderoso Chefão, que é, clássico absoluto. O que dizer desse filme, né? De 1972, dirigido pelo Francis Ford Coppola. Ele narra a história da família Corleone, uma família da máfia italiana que age ali em Nova York, e principalmente focando no Michael Corleone, um filho que ele não queria se envolver nesses negócios da família, mas por causa de alguns acontecimentos, ele acaba entrando ali nos negócios. Tem algumas das cenas mais icônicas do cinema, alguns dos personagens mais icônicos, algumas das frases mais icônicas. Ele é tão bem construído que você realmente entra ali naquele universo. Sabe aqueles filmes que são tão bons que você simplesmente esquece do mundo e entra ali dentro? Poderoso Chefão, né, gente? Tá disponível para streaming no Prime Video, no Paramount Plus, na Oi Play. Se você não assistiu ainda, assista. Para melhorar um pouco o clima, então, bora de comédia. A comédia que eu vou indicar para vocês é Beijos e Tiros, de 2005, dirigida pelo Shane Black. Essa comédia me marcou bastante porque ela era diferente do que estava mais em voga lá nos anos 2000 no termo de comédia,
que era bem o besteirol, umas comédia romântica, esse tipo de coisa que não me chamava tanta atenção. Ela traz o Robert Downey Jr. como um pequeno ladrão ali que acaba se envolvendo numa confusão e entra para um teste de elenco. Aí acaba entrando para Hollywood e conhece o Val Kilmer, que é um detetive particular que dá umas consultorias ali pro pessoal de Hollywood também. E eles acabam se envolvendo em umas tramas de assassinato. Assim, ele é bem caótico, mas bem divertido. Eu reassisti esse filme esses dias para fazer esse vídeo e talvez ele tenha algumas piadas que para hoje em dia não sejam tão apropriadas, mas mesmo assim é um bom filme. E ele tem algumas sacadas de metalinguagem, falando do próprio cinema, falando do próprio filme em si, que são bem legais. Acho que é uma das coisas melhores do filme. Ainda recomendo para vocês verem sim. E ele está disponível para streaming no HBO Max. No gênero de documentário, eu trago Ilha das Flores, de 1989, dirigido pelo Jorge Furtado. Quem aí assistiu Ilha das Flores na escola, hein? Ele é um curta, ele é brasileiro e ele trata de desigualdade social a partir da trajetória de um tomate, acredite se quiser. E tudo com uma certa ironia e uma sagacidade que não tem como você esquecer. Realmente um filme marcante. E ele está disponível para streaming no Telecine. Deve ser uns 15 minutos só de filme, gente. Bora lá que vale a pena. Entrando agora no gênero de suspense, eu trago um filme que ele pode ser enquadrado como terror também, mas eu trouxe ele como suspense pelo tom de mistério muito grande que ele tem, que é Os Outros, de 2001, dirigido pelo Alejandro Amenábar. Nesse filme, a Nicole Kidman interpreta a Grace, uma mulher que vive numa mansão isolada com os filhos dela e está esperando o marido voltar da Segunda Guerra. Ela acaba contratando alguns empregados para ajudar ela ali nos cuidados dessa casa, até que alguns acontecimentos bem estranhos começam. Esse filme, gente, tem um dos maiores plot twists que eu já vi. Na verdade, assim, acho que foi um dos primeiros plot twists incríveis que eu vi, então ele me marcou muito, assim, porque eu não imaginava, não. Então, se você ainda não assistiu e quer assistir, não procura muita informação, não, porque realmente é impactante. Ele está disponível para streaming no Now. Ficção científica. Recomendo para vocês outro clássico que é Alien, de 1979, dirigido pelo Ridley Scott. Foi um dos primeiros filmes de ficção científica que eu assisti, talvez. Já tinha assistido De Volta para o Futuro, que é um filme muito legal também, da trilogia inteira. Mas eu acho que Alien, também por esse tom de terror que ele tem, poderia até ser enquadrado como terror, ele me chamou muita atenção. E pelos efeitos maravilhosos que ele tem também, os efeitos práticos e todo o clima tenso que ele tem, além da Sigourney Weaver como Ellen Ripley, maravilhosa, icônica e tudo de bom. Nesse filme, a nave Nostromo, ela tá voltando para a Terra quando ela intercepta uma mensagem e acaba parando em um planeta alienígena. Nisso, os tripulantes acordam, vão ali dar uma explorada, acabam descobrindo uma forma de vida e aí começa o terror. Se você ainda não viu, tá no Star Plus. E em filme de ação, eu vou ter que trazer um clássico também, que é Duro de Matar, de 1988, dirigido pelo John McTiernan. Assim como Jake, de Brooklyn Nine-Nine. O meu filme de ação preferido é Duro de Matar, sim. Em Duro de Matar, a gente tem o Bruce Willis como John McClane, um policial de Nova York que acaba indo visitar a esposa dele em outra cidade. Eles estão ali num processo meio de separação. E ela tá tendo uma festa de Natal na empresa dela, no Nakatomi Plaza, e ele vai visitar ela ali, até que um grupo de terroristas invade essa festa e o John McClane resolve que ele vai ter que dar um jeito naquela situação. Esse filme ele é tenso, ele é violento, ele tem aquela questão de praticamente ser em um só ambiente. Então o roteiro, o enredo, ele é simples, ele não tem muita firula para você ficar se perdendo ali, e isso faz ele ser extremamente eficiente. E tem o Alan Rickman como terrorista, o Hans Gruber, que é bem implacável. Então tem um perigo bem palpável no filme, sabe? E foi a partir de Duro de Matar que eu acabei dando uma chance maior para filmes de ação e acabei descobrindo vários filmes que eu gostava também. Ele está disponível para streaming no Star Plus. Agora vamos de terrorzinho. E aqui eu vou ter que dar mais uma indicação também, porque terror é um gênero que eu assisto bastante
Então vamos subdividir ali em algumas categorias. Primeiro, no sobrenatural, eu vou trazer uma indicação que na verdade me marcou não só porque é um filme bom, mas porque me deixou com muito medo, assim, sem conseguir dormir direito por um bom tempo. Mas que é um filme que também consta em listas de melhores filmes de terror até hoje, que é O Exorcismo de Emily Rose, de 2005. Esse filme é baseado em uma história real da Annalise Mitchell, que tinha alucinações e acabou passando por sessões de exorcismo e falecendo nessas sessões. Então esse filme é uma mistura de terror sobrenatural com também filme de tribunal, porque a gente vê o julgamento desse padre. Então a morte dela tá ali no início do filme, não é spoiler, tá? O Exorcismo de Emily Rose foi um dos primeiros filmes de terror sobrenatural que eu assisti na vida. Então eu não tava pronta pro impacto disso aqui, não. E acho que o fato dele ser baseado em fatos me deixou mais impactada ainda, assim. Acho que se fosse hoje em dia eu teria ficado mais tranquila, mas na época... Vou confessar pra vocês que até hoje eu não consegui rever esse filme, mas quero rever pra ver como que seria agora com maior bagagem desse tipo de filme que eu tenho. Mas definitivamente recomendo, porque ele realmente consegue assustar, consegue chegar no objetivo dele. Se você quer levar uns sustos, ele está disponível no Netflix e no Now. No terror slasher, eu vou indicar Halloween, de 1978, dirigido pelo John Carpenter, mestre do terror de outros clássicos também, como O Enigma de Outro Mundo. Halloween é uma das referências do gênero slasher, né? Um dos primeiros no gênero que ficou realmente bem famoso, talvez depois do Massacre da Serra Elétrica, que também é incrível. E ele traz a Jamie Lee Curtis como a adolescente Laurie Strode, que vai ser perseguida junto com seus amigos pelo maníaco mascarado Michael Myers. E a cena inicial desse filme é incrível e chocante. E não precisa nem ter sanguinolência para isso, não. Ele foi um dos primeiros filmes a trazer essa questão do vilão mascarado, implacável. A musiquinha tema do Michael Myers é marcante até hoje. E foi o que eu falei, ele nem precisa ser sanguinolento para ser um filme extremamente eficaz. É um roteiro simples também, sem firula, que consegue assim ser muito incrível. E ter gerado uma franquia que também dura até hoje. E está disponível no Prime Video. Fechando o gênero terror, eu trago aqui uma indicação de terror psicológico, que é A Bruxa, de 2015, primeiro filme do Robert Eggers, o diretor de The Northman. Esse filme se passa em uma fazenda na Nova Inglaterra, no século XVII, uma família bem religiosa, cujo bebê acaba sumindo e eles começam a culpar a filha adolescente de estar envolvida com bruxaria. Esse filme ele é meio claustrofóbico, tem toda essa tensão envolvendo religiosidade, ele é super eficaz nessa tensão e ele tem umas cenas arrepiantes no final. E ele marcou tanto um novo cinema de terror psicológico que está disponível na Telecine, no Prime, no Now e na Netflix. Em romance, eu vou indicar O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, filme do Jean-Pierre Jeunet. Eu não sou uma pessoa que gosta tanto de comédia romântica, mas o Amélie Poulain ele tem um charmezinho francês que me conquistou. Tem uma fotografia bonita, a trilha sonora do Ian Tiersen também, que é fofinha e aconchegante, e a Amélie é uma personagem fofa. E esse filme tem toda essa questão de ver a trajetória dela, se importando com os outros e começando a aprender a se importar com si mesma e principalmente toda essa questão dela se deliciar com as pequenas coisas da vida. É um filme muito fofo, muito gostoso de assistir. Foi, acho que é o primeiro filme de romance realmente assim que eu gostei e ele está disponível para streaming no Telecine e no Now. No gênero fantasia, eu vou ter que indicar O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, de 2003, dirigido pelo Peter Jackson. Acho que quem viveu essa época da trilogia do Senhor dos Anéis sabe como ela foi impactante, né? No cinema, como tinha questões de marketing envolvida. Mas esse filme também gerou elogios da crítica. Ele ganhou 11 Oscars, incluindo o melhor filme. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre ele, deixe um comentário aqui. Ele traz o final da Saga do Anel, com a chegada do Sam e do Frodo ali perto de Mordor e todo o desenlace dessa história. Tem um elenco de peso, né? O Viggo Mortensen, Orlando Bloom,
a Liv Tyler, o Ian McKellen, o grande Gandalf, e não menos importante, o Andy Serkis, cujos movimentos foram captados para fazer o Sméagol, o Gollum, e que assim virou um ator super requisitado no cinema. Depois ele fez Planeta dos Macacos também. Assistam O Senhor dos Anéis, foi um marco no cinema também, é um filme incrível e se vocês puderem também leiam os livros. Ele está disponível no HBO Max e no Now. E no gênero policial eu indico Seven, Os Sete Crimes Capitais, de 1995, dirigido pelo David Fincher. Seven eu acho que já dá para ser considerado um clássico, né, gente? Ele influenciou também depois diversas minisséries e diversos filmes, como inclusive o mais recente do Batman. Esse filme ele traz aquela dinâmica entre um detetive desanimado, prestes a se aposentar, que é o Morgan Freeman, e um novato animado, que é o Brad Pitt. E eles vão ter que investigar um serial killer que está cometendo assassinatos envolvendo 7 pecados capitais. O filme ainda traz o Kevin Spacey, a Gwyneth Paltrow, e ele tem um final bem chocante e surpreendente. Está disponível no HBO Max e no Now. E se você reparou, tá faltando um gênero aqui, que é a animação. Eu poderia citar aqui vários outros filmes, mas eu não posso negar que eu sou uma pessoa que cresceu vendo as animações da Disney e da Pixar. Então, nos anos 90, nos anos 2000, eles foram realmente o meu referencial de filme de animação. Por exemplo, com Mulan, com Pocahontas, com Toy Story, Vida de Inseto, até os filmes mais clássicos de princesa mesmo. Então eu não tenho nem como dizer um filme só. Eu cresci assistindo essas animações e elas talvez foram o primeiro contato que eu tive com o cinema. E elas realmente que começaram a me mergulhar nesse mundo que depois eu quis, me aprofundar e explorar tanto mais. Provavelmente a maioria deles está no Disney Plus, muitos deles estão no Disney Plus. Mas se vocês têm interesse que eu faça algum vídeo mais específico sobre algum filme da Disney, da Pixar ou alguma outra animação, deixe no comentário aqui também. Bom, pessoal, por hoje as recomendações são essas. Acho que esse vídeo até ficou meio longo, então agradeço se você ficou até aqui. Muito obrigada pela força, pelos likes, pelos comentários. Se puderem continuar aí dando força pra gente, a gente vai tentando trazer cada vez mais conteúdo legal pra vocês. E a gente sempre aceita também sugestões. E bora ali pro segundo ano, tá joia? Então logo eu volto com outros vídeos, lançamentos ou vídeos das antigas e ganhadores do Oscar, tá bom? Muito obrigada novamente e até a próxima!